estabelece na criação relacionamentos que são verticais, né? Nós vimos, por exemplo, que quando nós pensamos na sociedade, pensamos no ser humano como criatura de Deus, nós podemos dizer que, em termos de dignidade, todos eles são iguais, né? Todos eles foram criados do mesmo jeito, da mesma forma, sendo a imagem de Deus conforme a sua semelhança. Isso aponta para o fato de que, no que tange à dignidade, todos os humanos, os seres humanos, são iguais, né? Então, há no relacionamento humano há um quê de horizontalidade, né? Nesse sentido, nós podemos dizer, por exemplo, que todos os homens responderão da mesma forma diante de Deus, não é? Mas a gente pode dizer também que Deus estruturou todas as coisas a partir de uma estrutura vertical. Deus estabeleceu que haveria um relacionamento de autoridade e submissão em todos os aspectos da sua criação. Nós vimos que isso começa do céu e vai descendo e vai se desdobrando em todos os níveis, em todas as esferas da criação. Vimos, por exemplo, que nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Vimos, por exemplo, que Deus delegou aos anjos que cuidassem de nós. Então, há uma relação de autoridade deles sobre nós. Não é? Nós vimos, por exemplo, que nós somos superiores no que diz respeito à autoridade que Deus estabeleceu em relação às outras criaturas, aos animais, por exemplo. Deus nos criou para cuidar deles, para ser autoridade sobre eles. E vimos também que existe uma estrutura vertical, um relacionamento vertical de autoridade e submissão também no nível humano. Não é? Nós vimos, por exemplo, que existem autoridades no local de trabalho, vimos que existem autoridades na igreja, vimos que existem autoridades governamentais e vimos também que existem autoridades no lar. Por exemplo, vimos que os homens devem prover uma liderança amorosa e devem dar a sua vida pela sua esposa. Vimos porque a gente viu semana passada, na última vez que estivemos juntos, que essa autoridade instituída pelo próprio Deus, ela sempre vem acompanhada com a responsabilidade de cuidado, de provisão, de proteção. Vimos também que nessa relação de autoridade, no lar, as esposas devem acatar e seguir a liderança dos seus maridos. E vimos também, e aí a gente chegou no ponto que a gente pretende, né? Nós vimos também que os filhos devem honrar e obedecer aos seus pais, e o texto base para essa afirmação que nós usamos semana passada, é Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, né? E aí vimos que há, então, uma autoridade, uma hierarquia nos relacionamentos entre pais e filhos, não é? Vimos que nós, como pais, recebemos de Deus a autoridade, a prerrogativa para cuidarmos dos nossos filhos, para instruir aos nossos filhos, para que eles sejam pessoas sábias, para que eles saibam viver a vida como alguém que de fato foi criado, como pessoas que de fato foram criadas para glorificarem a Deus. Né? Então, a gente viu isso semana passada, e hoje a gente vai continuar falando disso, falando daquilo que é o círculo da bênção. Não é? Por quê? Porque Deus determinou um círculo em que os nossos filhos devem viver. Vamos lá, a gente está falando aqui da autoridade dos pais em relação aos filhos.
essa autoridade dos pais em relação aos filhos, ela apresenta para aqueles que são leitores das Escrituras um círculo de bênçãos, né? Vamos lá para Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1, para a gente ver o que a gente está querendo dizer aqui. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso aqui é um parêntese do próprio apóstolo Paulo, né? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E aí o mandamento que o apóstolo Paulo dá aos pais, aí vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Né? O foco do nosso texto é até o versículo 3. Então, há aqui, até o versículo 3, com o apóstolo Paulo citando o quinto mandamento, aquilo que nós podemos chamar de um ciclo de bênçãos, né? E os limites deste círculo são a honra e a obediência. Os filhos devem se submeter à autoridade dos seus pais a partir das atitudes ou a partir da honra e da obediência, a fim de que eles sejam abençoados pelo próprio Deus, porque obedecer aos pais é grato, é agradável, é digno diante de Deus. Então, aqueles que se colocam debaixo da autoridade dos pais, não é? A partir da honra e da obediência, experimentam do próprio Deus as bênçãos prometidas no quinto mandamento. O que a gente precisa entender é que a cultura a dominante, a cultura dos nossos dias, ela considera a autoridade como uma espécie de despotismo, né? E a cultura dos nossos dias considera a submissão como uma espécie de servidão. Então, nos nossos dias, a autoridade, a instituição, não é, de autoridade, ela é vista com maus olhos. Ela não é bem vista da mesma forma, a submissão é vista como servidão. A autoridade dos nossos dias é sinônimo de autoritarismo, é sinônimo de despotismo, e submissão é sinônimo de servidão. Agora, o que a gente precisa entender é que os pais que abrem mão da sua autoridade, e muitas vezes eles fazem isso através de milhares de negociações, né? Os pais não criam os seus filhos como se fossem autoridade sobre os seus filhos, mas como se eles fossem uma espécie de negociadores, né? Que tratam tudo na base da recompensa e da punição, não é? Quando os pais abrem mão de ser autoridade sobre os seus filhos, eles vão colher frutos muito ruins. E é exatamente o que está acontecendo hoje, não é? Os pais deixam os filhos escolherem tudo, escolherem o que vão vestir, escolherem as atividades que vão fazer, deixam os seus filhos escolherem com quem, por exemplo, eles vão passar o seu tempo. E a gente precisa se lembrar que a gente vive num mundo de uma perspectiva essencialmente horizontal. Não há no nosso mundo uma perspectiva vertical, não é? E se nós não ensinarmos os nossos filhos que há, de fato, no mundo de Deus, uma relação vertical de autoridade, nós corremos o risco de ensinar aos nossos filhos, ou de não ensinar aos nossos filhos, que Deus é bom. Por quê? Porque uma das maneiras de ensinar aos nossos filhos que Deus é bom é ensinando a eles que na sua bondade Deus deu a eles pais para que pudessem
cuidar deles, inclusive sendo autoridade sobre as suas vidas. Então, transformar nossos filhos em tomadores de decisões independentes é dar para eles um apetite por uma liberdade que não existe e uma noção errônea de liberdade. Porque, de uma certa forma, todos nós estamos debaixo de autoridade. Isso aqui é muito legal da gente pensar, não é? Dar para os nossos filhos todas as prerrogativas, transformar os nossos filhos em tomadores de decisões independentes, é ensinar para os nossos filhos um apetite de uma liberdade que não existe. Não existe por quê? Porque não existe autonomia no mundo criado por Deus. Se houvesse autonomia no mundo criado por Deus, Deus não seria Deus, não é? Deus tem todas as prerrogativas, Deus é autoridade sobre todas as coisas. Portanto, se Deus é Deus, não existe autonomia. E se nós damos autonomia aos nossos filhos, nós estamos ensinando a eles que a autonomia existe. E ela, de fato, não existe porque Deus é Deus. E porque Deus, sendo Deus, criou todas as coisas, não é? A partir de uma estrutura de autoridade, de verticalidade. Portanto, biblicamente, liberdade não é poder tomar decisões, não é ser autônomo. Biblicamente, liberdade é conhecer e amar a Deus e viver com alegria sujeito aos sistemas de autoridade que ele ordenou. Salmo 119, 44 e 45, vamos lá? Salmo 119, 44 e 45. Vamos lá. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Não, desculpa, li 45. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Né? Então, de acordo com o que o salmista nos diz aqui, a única maneira de experimentar o que a vida tem para nós, a única maneira de viver de maneira abundante é, de fato, andando nos caminhos que o próprio Deus preparou. Afinal de contas, este mundo é o mundo de Deus. Certo? Então, liberdade é conhecer, amar a Deus e viver com alegria, sujeito aos sistemas de autoridade que ele nos ordenou. Entretanto, então, ensinar aos nossos filhos os conceitos bíblicos sobre autoridade não é uma tarefa fácil, certo? É uma tarefa difícil. A gente pode dizer, inclusive, que é uma atividade diária onde a gente ensina a hierarquia bíblica de maneira amável aos nossos filhos. E aí, pensando nisso, vamos pensar aqui num jeito de comunicar aos nossos filhos a submissão que eles devem exercer em relação a nós, pais. Então, Efésios 6 é uma passagem escrita para os filhos, né? Vamos lembrar aqui que o apóstolo Paulo tem em mente o fato de que numa família cristã, aqueles que são pais devem ser pais a partir de uma perspectiva bíblica, como pessoas que foram transformadas em novas pessoas, sendo novas criaturas. Da mesma forma, os filhos, sendo novas criaturas, devem ser, em relação aos pais, filhos com uma nova atitude, certo? Então, essa é uma passagem escrita aos filhos. E o que é que nós precisamos dizer aos nossos filhos em relação a Efésios capítulo 6, versículos 1, 2 e 3? Que esta é uma passagem escrita para eles, que Deus delineou um círculo dentro do qual os filhos devem viver, certo? Então, nesta passagem, Deus estabeleceu um círculo
não é? No qual os nossos filhos devem viver. Podemos dizer a partir desta passagem, não é? E a partir de tudo que já dissemos até aqui, que Deus é bom e que porque ele é bom, ele criou os nossos filhos e todas as outras coisas para a sua glória. E porque ele é bom e criou todas as coisas para a sua glória, ele deu aos nossos filhos um pai e uma mãe sábios com experiência de vida. E qual é a conclusão lógica disso? A conclusão lógica disso é que obedecer aos pais é de fato uma coisa boa. É o que o texto está nos dizendo. Deus, quando criou todas as coisas, ele estabeleceu um princípio de autoridade e submissão. Isso chega até aos nossos filhos, não é? Porque eles devem submeter à nossa autoridade. E isso reflete o fato de que Deus é bom e criou todas as coisas para a sua glória, não é? Ou seja, Deus deu aos nossos filhos um pai e uma mãe sábios, às vezes nem tão sábios assim, mas mais sábios do que eles, com alguma experiência de vida, não é? E isso aponta diretamente para o fato de que obedecer é de fato uma coisa boa, é de fato uma maneira boa de se relacionar com os seus pais. Então, nós devemos ensinar aos nossos filhos a obediência, a submissão a partir desta perspectiva. Não é? E aí, pensando no texto, né, o que é obediência? O que é obediência? Se a obediência dos nossos filhos em relação a nós, ela segue a estrutura da criação, não é? Se ela é, da mesma forma, um reflexo ou um desdobramento do fato de que Deus governa sobre tudo, é autoridade sobre todas as coisas, então a obediência dos nossos filhos é, em última instância, submissão à autoridade de Deus. É submissão à autoridade de Deus. Preste atenção, o foco da submissão está em Deus. Os nossos filhos devem obedecer aos pais, a nós, porque há um Deus no céu. Nós nos submetemos às outras autoridades porque há um Deus no céu que é autoridade sobre todas as coisas. Ele criou todas as coisas a partir de uma estrutura de autoridade. Então, os nossos filhos, porque obedecem a Deus, devem obedecer a nós, certo? Então, assim como nós obedecemos porque há um Deus no céu, os nossos filhos devem obedecer também porque há um Deus no céu. E o que é a obediência? A obediência é a submissão à autoridade de Deus que leva a criança a fazer aquilo que lhe é pedido. Agora prestem atenção, sem retrucar, sem demorar e sem desafiar os pais. A submissão exigida nas Escrituras não questiona a autoridade legítima. A submissão exigida nas Escrituras não precisa ser enganada. Né? Muitas vezes nós queremos enganar os nossos filhos para que eles se submetam a nós. Né? Nós contamos uma mentirinha ou relativizamos algumas coisas para que eles submetam a nós. Não é? Muitas vezes, por exemplo, nós deixamos que os nossos filhos questionem a nossa autoridade, mesmo que nós saibamos que no final das contas eles se submeterão à nossa autoridade, de uma forma ou de outra. Não é esse tipo de submissão de que a Bíblia fala, né? Eu me lembro de uma situação quando a Marcela tinha um aninho, um ano e meio, mais ou menos, a gente
querendo que ela comesse, a gente enganava ela. Então era uma situação interessante, né? Tava lá eu e a Poliana tentando dar comida àquela cadeirinha típica, né, de bebê, onde você põe lá o aventalzinho, põe a criança sentada e colocava lá um CD da Galinha Pintadinha para a criança assistir, não é? E a Marcela era ruim de comida, assim como ainda é, e para a gente fazer ela comer, ela gostava muito de pão. Então, o que a gente fazia? A gente pegava um pedaço de pão, colocava, e ela com o olho na Galinha Pintadinha. A gente colocava na boca dela, a hora que ela abria a boca para comer o pedaço de pão, a gente enfiava uma colher de arroz e feijão na boca dela. Era a maneira que muitas vezes a gente tinha para fazer ela comer. Porque só para ilustrar, não é esse tipo de submissão que a Bíblia pede dos nossos filhos. Né? A nossa irmã gostou, era a maneira que a gente fazia da Marcela comer. Então, não é esse tipo de submissão que a Bíblia pede dos nossos filhos. Né? Os nossos filhos precisam se submeter a nós sem questionar a nossa autoridade. Sem dizer, você não pode fazer isso, ou você não deveria fazer isso, né? Nossos filhos precisam submeter a nós, sem que nós ofereçamos a eles algo em troca, né? Sem que nós lhes enganemos, né? Então, a gente precisa entender qual é o conceito bíblico de obediência. Né? A obediência é a submissão à autoridade de Deus que leva a criança a fazer aquilo que lhe é pedido, sem retrucar, sem demorar. E sem demorar aqui é bem difícil, né? Principalmente quando você manda o seu filho tomar banho, ou fazer uma tarefa, ou sair da cama, alguma coisa nesse sentido, e sem desafiar os pais. Não é me obedeça. E também, da mesma forma, não é aquele tipo de submissão que é fruto de uma postura autoritária, né? Muitos pais chegam para os seus filhos e dizem, olha, me obedece porque sou eu que pago as suas contas. Me obedece porque você ainda mora aqui, não é? Eu tenho certeza que, às vezes, em algumas situações, é necessário que se diga algo nesse sentido. Mas qual deve ser o fundamento do nosso ensino aos nossos filhos? Nós precisamos ensinar os nossos filhos que é agradável a Deus que eles submetam a nós. É agradável a Deus. Nós devemos apresentar aos nossos filhos o círculo de Efésios, não é? Que é de fato um círculo de bênçãos. Não é? Quando os nossos filhos estão debaixo de obediência e honra, eles experimentam bênçãos, porque é agradável ao Senhor. Certo? Então nós precisamos entender isso. Né? E o que é honrar pai e mãe, conforme o quinto mandamento? Do mesmo jeito, honra é a reação à autoridade de Deus. Outra vez o foco é Deus, não é? É sempre centrado em Deus. Honra é a reação à autoridade de Deus que leva a criança a falar com os seus pais de uma maneira que demonstre respeito pelo papel deles como agentes de Deus na disciplina e na correção. Então, é aquele respeito que leva em consideração o fato de que os pais são agentes de Deus de disciplina, de correção, de aperfeiçoamento e aprendizado dos nossos filhos. Eles precisam entender isso. Entendendo isso, eles estarão, de fato, honrando aos seus pais, a nós, não é? Então, nesse sentido, os nossos filhos não devem falar com um tom desrespeitoso e desafiador. Eles não devem dar ordens a nós, não é? Aos seus pais. Eles devem demonstrar respeito ao fato de que a autoridade dos pais é instituída pelo próprio Deus. A nossa cultura rebelde, desobediente, ela é refletida com precisão na maneira desrespeitosa como os filhos falam com seus pais. Não é?
Pais e filhos, muitas vezes, mantêm um relacionamento horizontal no mundo. Mas, biblicamente, essa estrutura, ela foi criada para ser vertical. Pais e filhos mantêm um relacionamento vertical no mundo. Eu e você estamos cansados de ver filhos desrespeitarem aos seus pais, desonrarem aos seus pais, falarem de qualquer jeito com os seus pais. Estão muitas vezes tratando os seus pais como se fossem iguais e não são. São iguais em dignidade, mas em relação às responsabilidades concedidas pelo próprio Deus, eles são diferentes. E quanto maior for a responsabilidade, maior é a autoridade investida por Deus. E os nossos filhos precisam saber disso. Então, porque Deus é bondoso e amoroso, ele providenciou que os filhos estivessem debaixo da autoridade dos seus pais. A bondade de Deus, ela é vista de maneira, ou na maneira como ele providencia pais para cuidarem dos filhos enquanto eles crescem. Em sua bondade, Deus promete bênçãos maravilhosas à medida que os filhos obedecem aos pais. E aí a gente entra naquilo que o texto, naquilo que o quinto mandamento promete aos filhos que obedecem e honram aos seus pais. A gente pode falar, em primeiro lugar, de bênçãos que são bênçãos espirituais. Tá bom? Então, quando Paulo vai dizer, olha, para que te vá bem, não é? No capítulo 6 aqui de Efésios, né? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. O que Paulo quer dizer com isso aqui? A gente pode falar num primeiro momento de bênçãos espirituais. Agora, preste atenção. Essas bênçãos espirituais são para aqueles que se submetem à autoridade dos seus pais. Crianças autônomas nunca aprenderão isso. Crianças autônomas, crianças independentes, que não se submetem aos seus pais, nunca experimentarão essas bênçãos. Existem inúmeras bênçãos que os nossos filhos podem receber se eles simplesmente se submeterem ao sistema de autoridade providenciado por Deus. Inclusive, quando eles olham para nós, pais, com submissão, não é? Então, em primeiro lugar, eles aprendem que Deus é bom e é amável, porque só um Deus bom institui autoridades, certo? Sendo ele mesmo a autoridade última, é ele quem cuida de nós. Deus instituiu pais como sendo autoridade sobre os seus filhos, para que eles possam ser cuidados, para que eles possam ser protegidos. Então, submetendo a autoridade dos pais, ou qualquer que seja a autoridade, os nossos filhos aprendem que Deus é bom, que Deus é amável, não é? Então, eles aprendem também que as pessoas encontram felicidade à medida que aprendem a confiar em Deus. Por quê? Porque à medida que eles vão desfrutando das bênçãos de submeterem-se à autoridade, inclusive dos seus pais, eles começam a aprender que Deus é bom. Eles começam a confiar em Deus, eles começam a dizer, olha, ainda que eu não entenda muito bem por que eu devo obedecer aos meus pais, ou por que eu devo obedecer às autoridades, até agora eu tenho experimentado as bênçãos de obedecer aos meus pais, ou de obedecer a qualquer que seja a autoridade. Então é um exercício de confiar em Deus. Quanto mais ele confia em Deus, mais ele se submete à autoridade, inclusive à autoridade dos pais, não é? Os nossos filhos também aprendem que a verdadeira natureza da liberdade não é autonomia, e sim andar nas leis de Deus com alegria. Como a gente já disse, não existe autonomia se Deus é Deus, não é? A liberdade é poder andar nas leis de Deus com alegria, né? Os nossos filhos, por exemplo, aprendem a confiar em Deus para agir através de seus pais, trazendo bênçãos às suas vidas,
não é? Então, ainda que eles não entendam, por exemplo, porque eles têm que fazer determinadas coisas quando seus pais exigem, eles começam a ver que isso vai trazer para eles bênçãos, e eles começam a ver nisso ah, um um reflexo, não é? Ou uma prova da bondade do próprio Deus. Os nossos filhos aprendem que a verdadeira alegria não é fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade de Deus. E eles aprendem que viver de forma agradável a Deus é a melhor vida que uma criatura pode ter. Por quê? Porque quem obedece experimenta as bênçãos disso, não é? Para que te vá bem. Então, existem muitas bênçãos espirituais, não é? E existem também bênçãos práticas para crianças obedientes, não é? O apóstolo Paulo, citando aqui o quinto mandamento, vai dizer que a criança que aprende que o mundo é vertical, ela é beneficiada de muitas maneiras práticas, não é? O mundo não deixa de ser vertical só porque nós pensamos que ele é horizontal. As crianças que pensam que o mundo é horizontal, elas vão perder neste mundo de muitas maneiras. Por quê? Porque o mundo não é horizontal. Existem muitas relações de hierarquia neste mundo. Nós não podemos mudar a maneira como Deus fez o mundo. Nós não podemos mudar a maneira de perceber o mundo de cada um, não torna um mundo um lugar específico para cada um. O mundo é do jeito que é porque Deus o fez assim. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos que há uma relação de hierarquia, a verticalidade neste mundo e que se submetendo a essas autoridades, eles vão experimentar bênçãos práticas, não é? Eles vão experimentar bênçãos na sua vida, não é? O autor do livro, ele traz para a gente um exemplo muito prático, né? Se você quer passar, por exemplo, uma tarde com os seus filhos, uma tarde num parque, não é? Um tempo de recreação, e você quer convidar alguns dos seus melhores amigos do seu filho para que participem com vocês dessa tarde de recreação. Que tipo de criança você vai querer do seu lado ali? Não é? Aquele tipo de criança insubmissa, indolente, rebelde, que não obedece a nada nem ninguém, ou crianças que são obedientes, que entendem bem o valor da autoridade, né? E a gente está falando aqui de uma situação assim bem comum, bem simples. Agora imaginem que isso também é verdade no que diz respeito à estrutura da nossa sociedade. Então, crianças bem educadas que entendem bem o valor da submissão à autoridade, elas vão colher bênçãos nas suas vidas. Né? Além disso, à medida que os nossos filhos vivem em submissão e autoridade, Deus promete a eles uma vida longa. Deus promete aos nossos filhos uma vida longa, não é? Uma vida longeva. Então, existem bênçãos práticas para crianças obedientes. Agora, a questão é por que isso é tão importante? Não é? Por que isso é tão importante? Gente, ensinando essas coisas aos nossos filhos, nós ensinamos que os seres humanos encontram a sua maior felicidade e alegria nos caminhos de Deus. Nós estamos ensinando aos nossos filhos que eles serão mais felizes, alegres, contentes, eles experimentarão mais felicidade ou maior felicidade submetendo-se a Deus. Ensinando os nossos filhos a obedecerem
de maneira submissa às autoridades, inclusive a nossa, nós estamos permitindo que os nossos filhos experimentem as bênçãos disso, e, em última instância, estamos ensinando aos nossos filhos que não existe melhor caminho do que aquele que se submete à autoridade do próprio Deus. Nós somos criados por Deus e todas as leis de Deus estão em harmonia com a maneira como fomos criados. Então, fazer o que Deus quer que façamos e evitar o que Deus quer que evitemos nos garantirá uma experiência mais profunda em relação aos prazeres para os quais fomos criados. Então, esse é um ponto muito importante. Nós fomos criados para a obediência. E quando obedecemos, experimentamos deleite, prazer, contentamento, felicidade, porque este é o mundo de Deus. O autor usa a ilustração da locomotiva, né? Então a gente pensa naquela locomotiva que puxa inúmeros vagões. Aí você olha aquela locomotiva passando e pensa, nossa, que máquina, né? Que poder, que estrutura, que força. E aí é possível que alguém se levante e diga, imagine todo esse potencial fora dos trilhos, correndo, por exemplo, pelas campinas, não é? Porque tanto potencial restrito aos trilhos, e aí você pega essa locomotiva e coloca ela, por exemplo, fora dos trilhos. O que é que acontece? No primeiro acidente, no primeiro terreno acidentado, ou num primeiro terreno pantanoso, por exemplo, essa locomotiva para, porque ela foi desenvolvida, porque ela foi criada para andar sobre os trilhos. A mesma coisa nós em relação a este mundo. Este mundo é um mundo de Deus, e Deus é autoridade sobre todas as coisas. Nós só experimentaremos felicidade, contentamento, não é? Nós só viveremos todo o potencial da vida se nós estivermos dentro dos trilhos de Deus, se nós nos submetemos à sua autoridade, certo? E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. E é por isso que Deus abençoa aqueles que se submetem aos seus pais. Então é por isso que é tão importante que ensinemos nossos filhos a dinâmica, né? A dinâmica da submissão. Não é? E além disso, né? Se nós não ensinarmos, por exemplo, aos nossos filhos a hierarquia bíblica, eles serão guiados por si mesmos e eles serão, portanto, insensatos. O que é que vai dizer o Salmo 14:1? Disse o insensato, ou disse o tolo no seu coração, não há Deus. Não é? Então, só um insensato vive no mundo de Deus como se Deus não existisse. Vive no jardim do Criador como se não houvesse Criador, não é? Vive no mundo de Deus como se Deus não fosse o seu rei, não é? Só um insensato pode viver assim. Então, nós estamos ensinando aos nossos filhos, ensinando a eles a submissão, não é? A não serem pessoas insensatas, não é? E aí, meus irmãos, a nossa vida deve refletir essas verdades que nós ensinamos, não é? Elas devem refletir, por exemplo, ou devem se refletir nas escolhas que nós fazemos do nosso entretenimento. Que tipo de filme, por exemplo, nós deixamos os nossos filhos assistir ou nós assistimos com eles, não é? Um filme daquele super-herói ou daquele mocinho que é rebelde ou que não respeita ninguém, que faz todas as coisas de maneira autônoma, toma todas as decisões sozinho, e no final ele ainda é louvado por isso. Né? Nós não podemos ensinar as crianças a respeitarem as autoridades e depois nos referir, por exemplo, aos nossos chefes com nomes desrespeitosos, porque isso muitas vezes acontece. Nós queremos ensinar os nossos filhos a obedecerem aos pais, a nós, no caso, mas falamos mal, por exemplo, dos nossos chefes.
falamos mal, por exemplo, dos nossos patrões, daqueles que estão acima de nós nos locais de trabalho. Os nossos filhos não respeitarão as autoridades espirituais da igreja se tivermos, por exemplo, pastor assado no domingo na hora do almoço. Não é? Esse é o exemplo que o autor usa no livro. Então, a gente quer ensinar os nossos filhos, por exemplo, a respeitarem os diáconos, os presbíteros e o pastor da igreja, mas quando a gente se senta para comer, a gente está falando mal deles, não é? Os nossos filhos não serão gratos, por exemplo, pelas autoridades civis, se nós não tivermos consideração pelos funcionários públicos ou pelas leis de trânsito, não é? E prestem atenção, não é hipocrisia pedir aos nossos filhos que façam aquilo que a gente tem dificuldade de fazer, ou que a gente luta para fazer. Não é? Porque às vezes a gente tem problema com a autoridade, mas a gente está numa luta com isso e quer fazer a vontade de Deus, submetendo essa autoridade. E só o fato de buscarmos a graça de Deus para nos submetermos a essa autoridade, nos dá autoridade, não é, credenciais para ensinarmos aos nossos filhos a submeterem-se à autoridade. Não é hipocrisia agir dessa forma. Os nossos filhos precisam saber, inclusive, que a gente tem dificuldade com algumas coisas, né? E nós vamos aprender juntos, nós vamos clamar a graça de Deus juntos, né? Então é muito importante que as nossas vidas reflitam as verdades que nós ensinamos, não é? Então a gente precisa ensinar os nossos filhos a se autoavaliarem, não é? Provérbios 9, 7 a 9, vamos lá. Provérbios 9, de 7 a 9. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para te não aborreça, para que te não aborreça, repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Então veja só, vamos pegar esse texto aqui e vamos tentar responder algumas perguntas aqui. Perguntas, inclusive... Qual que é o provérbio, pastor? Provérbios 9, de 7 a 9. Obrigada. Tá bom? A gente pode usar esse texto, inclusive, para fazer algumas perguntas para os nossos filhos. Algumas perguntas, né? Quais palavras, por exemplo, nessa passagem, descrevem a comunicação dos pais? Então, vamos lá. Versículo 7, olha, repreende, não é? Censura, repreendas, versículo 8. Não é? Repreende ou dá instrução, no versículo 9, ensina. Então, esses três versículos, eles ensinam como pode ser a comunicação dos pais em relação aos filhos. Agora, dois tipos de pessoas reagem a esta comunicação dos pais aos filhos. Quais são eles, né? Quais são esses dois tipos de pessoas? O texto vai trazer para nós, basicamente, dois tipos, né? O escarnecedor, que no versículo 7 é sinônimo de perverso, não é? No versículo 8, ele aparece de novo. Então, escarnecedor e perverso. E qual é o outro tipo? Não é? Vamos lá, versículo 8 já aparece o sábio, e depois o sábio, ele aparece como sinônimo de justo no versículo 9. Então, temos dois tipos de pessoa aqui. O sábio, que é o justo, e o escarnecedor, que é o perverso. Então, esses são os dois tipos de pessoa. E como é que o escarnecedor reage à censura? Versículo 7.
o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. Então, ele afronta aquele que o repreende, não é? No versículo 8, o escarnecedor é aquele que aborrece quem o repreende, não é? E em relação ao justo, não é? Como o justo reage à censura? Do versículo 8, ele ama aquele quem o censura, não é? Versículo 9, o sábio é aquele que se torna ainda mais sábio quando é repreendido, é aquele que cresce com prudência. Depois nós podemos perguntar aos nossos filhos, que tipo de filho é você? Como você tem reagido? Você é um justo ou você é um insensato? Ou você age como justo nessa ocasião ou age como insensato? Você age como perverso ou age como sábio? Você tem aprendido com a repreensão ou você tem odiado a repreensão? Então nós podemos ajudar aos nossos filhos a se autoavaliarem. E no final disso tudo, nós podemos dizer juntos com eles: vamos todos para a cruz? Vamos todos confessar os nossos pecados? Vamos todos clamar pela graça de Deus para que a gente tenha condição de reagir de forma diferente à censura ou à repreensão? Então, é uma questão muito interessante aqui, né? Outra coisa que nós ensinamos aos nossos filhos, quando ensinamos a eles a submissão, é que nós podemos ensiná-los a apelarem às autoridades, né? Vamos pensar aqui, gente. Nós, enquanto pais, nós nem sempre somos justos, certo? Pelo contrário, muitas vezes nós vamos falhar em relação aos nossos filhos. Muitas vezes nós agimos por capricho e por arbitrariedade. Né? Isso quer dizer que os nossos filhos também serão injustiçados algumas vezes pelas autoridades, no local de trabalho, na igreja, e assim por diante. Né? Eles serão injustiçados. Se nós ensinarmos os nossos filhos a respeitarem as autoridades, nós damos aos nossos filhos uma ferramenta para um bom relacionamento, inclusive com as autoridades que não são justas ou não são assim tão justas. Então, estamos dando condições aos nossos filhos de mesmo num momento onde há injustiça e arbitrariedade, nós estamos oferecendo aos nossos filhos condição para que eles sejam agraciados. Respeitando as autoridades, eles têm mais chances de encontrar graça, de receber um melhor tratamento. Né? Então, é muito importante que nós entendamos isso e ensinemos isso aos nossos filhos. Outra coisa que nós ensinamos aos nossos filhos, ensinando eles, os ensinando a obedecerem às autoridades, é que nós os ensinamos a tomar decisões. Nós damos a eles ferramentas para que eles desenvolvam a habilidade de tomar decisões. Será que filhos submissos às autoridades não aprenderão a tomar decisões? Algumas pessoas vão dizer: como é que eles vão aprender se eles nunca tomam decisões por si mesmos? Prestem atenção, gente, a melhor maneira de treinar os nossos filhos a tomarem decisões acertadas é oferecendo a eles um modelo de decisões bem tomadas. Tentativa e erro pode ser muito problemático, pode trazer muitas consequências desastrosas. Se nós oferecemos aos nossos filhos um modelo acertado para que eles tomem decisões acertadas, as chances deles tomarem essas decisões são muito maiores. E aí a gente precisa entender bem, para que a gente ensine aos nossos filhos também, a diferença que há entre
limite e sabedoria. Nós estamos falando aqui de decisões, certo? Então, existe, quando a gente pensa em decisões a serem tomadas, existem. Nós podemos dividir essas decisões a serem tomadas em duas categorias, né? Então, a gente pode falar de limite e de sabedoria. Existe diferença entre limite e sabedoria. Qualquer mandamento ou proibição é um limite, certo? Agora, preste atenção, a Bíblia não possui um preceito, um mandamento para cada decisão específica que uma pessoa possa tomar. Mas a gente pode dizer que existem ensinamentos de sabedoria na Bíblia que abrangem a maioria dos assuntos, se não todos. Quer ver? Vamos pensar aqui. Devo roubar um relógio? É lógico que não. Não furtarás, não roubarás. Não cobice aquilo que não é seu. Há um mandamento por trás disso, certo? Então, se eu tenho a oportunidade de roubar um relógio, eu tenho a certeza de que eu não devo fazer isso, ou de que eu não posso fazer isso, porque há um preceito, um mandamento. Agora, vamos pensar um pouquinho. Devo comprar um relógio? Quanta coisa está envolvida numa pergunta como essa? Porque eu tenho dinheiro para comprar? Eu preciso comprar? Quantos relógios eu tenho? Ele está de acordo com as minhas possibilidades? Para quem é o relógio? Percebem a diferença entre uma coisa e outra? Então, as perguntas de limite e de sabedoria oferecem uma estrutura pela qual os nossos filhos podem aprender a tomar decisões. Nós podemos ensinar os nossos filhos a tomarem decisões a partir dessas duas categorias, né? E aí, eu e você, enquanto pais, pessoas mais experimentadas, mais sábias que os nossos filhos, nós devemos apresentar aos nossos filhos um modelo firme para que eles aprendam a tomar decisões. Muitos dos nossos filhos vão chegar à adolescência precisando tomar decisões nas suas vidas. E nós devemos preparar os nossos filhos para que eles tomem essas decisões e devemos levar em conta o fato de que, mesmo quando eles tiverem que tomar decisões nas suas vidas, nós devemos pastoreá-los enquanto eles tomam essas decisões, certo? Devemos avaliar junto com eles as decisões tomadas, devemos ponderar junto com eles os critérios e as possibilidades na hora de tomarem decisões. Então, nós devemos ser, mesmo quando eles tiverem a oportunidade de tomarem decisões, nós devemos ser os seus conselheiros, né? E aí nós fechamos bem quando entendemos que Cristo é, de fato, um exemplo maravilhoso para os nossos filhos, não é? Por quê? Porque Cristo se submeteu ao seu Pai, submetendo-se às piores condições possíveis, não é? Submetendo-se ao seu Pai, Cristo sofreu as piores coisas que ele poderia sofrer. Cristo foi humilhado, Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz, como o apóstolo Paulo vai nos dizer em Filipenses capítulo 2 e em Romanos capítulo 5. Então, a submissão de Jesus ao seu Pai o levou às últimas consequências. Portanto, Cristo é para nós e para os nossos filhos um exemplo maravilhoso de submissão. Preste atenção, Jesus era inferior ao Pai de forma alguma. Deus de Deus, luz de luz, como o credo niceno vai nos dizer. Jesus não era em nada inferior
ao Pai. Mas Paulo vai nos dizer em Filipenses capítulo 2 que ele não tomou para si o querer ser igual ao Pai, querer ser igual a Deus. Portanto, Cristo é o nosso modelo e aquele que nos capacita na nossa submissão, aquele que torna alegre e jubilosa a nossa submissão. Então, acharmos deleite nele, em Cristo, nos capacita a perceber que desempenhar alegremente o nosso papel é agradável e apropriado. Né? Então, eu encerro dessa forma as minhas palavras e eu quero ouvir um pouquinho os irmãos, saber se alguém tem alguma coisa para dizer, alguma coisa para acrescentar ou alguma experiência para contar. Tá bom? Se a Paula quiser